Um amplo acordo no plenário permitiu a aprovação do pacote anticrime por 408 votos a favor, 9 contrários e 2 abstenções. Porém, para que houvesse entendimento entre os deputados, foram retirados do texto temas polêmicos como a prisão em segunda instância. Nós vamos derrotar a excludente de licitude. A licença para matar será derrotada essa noite neste plenário. O PCdoB vai votar sim, porque nós acreditamos que é necessário medidas para romper com prisão preventiva arbitrária, que encarcera 40% da população carcerária do Brasil. O PCdoB é contra o sistema penitenciário tal qual existe hoje, controlado pelo crime organizado. É necessário enfrentar essa realidade, romper com a política de encarceramento em massa, romper com prisão pela cor da pele, romper com a prisão de gente pobre. A questão do excludente de ilicitude que foi colocado aqui como uma licença para matar. É mentira! O que estava previsto no pacote anticrime original era excludente de ilicitude por excesso punível. É quando em legítima defesa, uma hipótese de excludente de ilicitude que já existe hoje, o agente policial reage e se defende. Era essa a previsão, não é licença para matar, é licença para se defender e não ser punido e não ser processado em razão disso. O eixo central do projeto que chega a essa casa, encaminhado pelo ministro Sérgio Moro, estava baseado no excludente de ilicitude. O excludente de ilicitude, para quem acompanhou o que aconteceu em Paraisópolis, sabe perfeitamente que jamais poderia ser aprovado nessa casa. Queriam provocar a segunda instância, um debate que essa casa derrotou, mas no próprio pacote foi derrotado. São muitos os pontos de derrota do projeto original, porque houve um trabalho intenso, que eu queria elogiar cada membro desse grupo, liderado pela deputada Margarete Coelho, mas que teve um desempenho muito importante e democrático no grupo. Esse relatório está contemplando algo em torno de 65% a 70% do pacote original. Então, dentro do meio político, é algo a se considerar. Não estou 100% satisfeito, longe disso até. Gostaríamos que fosse excluído vários pontos, gostaríamos que fosse incluído outros pontos, gostaríamos que fosse modificado outros pontos, mas dentro de uma casa democrática é o que nós temos para aprovar e não podemos negar que será sim um avanço no combate à corrupção, às facções criminosas e aos crimes hediondos. Nós conseguimos avançar em muitos tópicos da legislação penal. Estamos enrijecendo aqui em vários tópicos que a sociedade espera de nós, parlamento, no quesito da segurança pública. Darei alguns pequenos exemplos. Neste projeto, nós inserimos a proibição da saidinha de criminosos que foram condenados por crimes hediondos com resultado morte. Esse pacote, ele vai endurecer, ele vai trazer o rigor necessário, talvez ainda não todo o que precisamos, mas aquilo que foi possível construir até o momento, para que se punam os crimes hediondos, crimes de corrupção, crimes graves, crimes violentos. E outra coisa, outro não poderia ser o nosso posicionamento, senão de total apoio ao pacote anticrime. Nesse momento a gente avança, a gente combate o crime organizado, cria instrumentos importantes para a Polícia Federal, para o Ministério da Justiça, para que a gente consiga diminuir a corrupção e a violência em nosso país. Alguns itens podem não ser aqueles que desejam cidadania, podem não ser exatamente a posição de um ou de outro, mas o consenso geral é de que se avança muito. E a partir de agora fica a oportunidade para aqueles itens não contemplados continuarem no debate através de outros projetos, através das comissões e do Parlamento cumprindo o seu papel. Agradeço ao ministro Alexandre Moraes por ter iniciado esse trabalho com todos nós na Câmara, ainda na legislatura passada. Agradeço ao governo, através do ministro Moro, ter encaminhado o projeto, que também agregou, mas principalmente ao nosso grupo de trabalho, que teve representação de todos os partidos, presidido pela deputada Margarete, relatado pelo deputado Capitão Augusto, que chegou num resultado que talvez nenhum de nós imaginássemos com uma unanimidade na casa. Então, parabéns, principalmente
pelo grupo que foi coordenado por uma deputada, sempre mais competente que nós, deputados, temos que admitir. Agora, a proposta vai ser votada pelo Senado Federal. O plenário da Câmara aprovou por 312 votos a 1 o texto principal da proposta que cria novas regras para o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS. De acordo com o texto, o imposto vai passar a ser recolhido na cidade onde o serviço for prestado. Nós vamos melhorar a vida do Brasil todo através das prefeituras, que vão receber um dinheiro novo no momento de crise, no momento de dificuldade. Receberão o ISS, Imposto sobre Serviço, sobre a cobrança do cartão de crédito, cartão de débito, plano de saúde, leasing, factory e consórcio. Todos esses serviços são prestados no município. E o ISS hoje, ele vai para a sede, a cidade sede do banco, essa cidade só que recebe. E recebe um percentual menor, de 2%. Hoje é um dia histórico para este Parlamento brasileiro. Os 5.575 municípios e 65 municípios vão receber imposto sobre serviço, sobre cartão de crédito e débito, sobre factory, sobre consórcio e sobre leasing, arrendamento mercantil. 13 anos de luta nesta casa, tem a conquista consolidada e tem que ser por unanimidade dos deputados aqui, porque o Parlamento, sim, vai democratizar o dinheiro que é justo e necessário para todos os municípios do país. Fazer a distribuição do ISS para onde acontece o fato gerador. Esse é o objetivo do projeto. E junto dele, fazer com que essa distribuição aconteça para todos os municípios e não concentrado como é hoje. São 6 milhões de reais concentrados em 2, 3 municípios do Brasil. Isso é uma injustiça para aqueles que trabalham no dia a dia nos diferentes pontos do país e que às vezes não têm voz no Parlamento brasileiro. Os municípios agora, onde tem os pagadores de impostos, onde o imposto é de fato gerado a riqueza, criado, vão ficar com os recursos. Nós, numa tacada só, conseguimos fazer uma justiça fiscal, um melhor equilíbrio, porque haviam municípios bilionários com menos gente, recebendo muito boa parte do ISS, simplesmente outros municípios com muitas pessoas, onde precisa ter muitos recursos e não tinham nenhuma arrecadação. Então resolve-se essa questão. Os deputados ainda precisam votar as modificações apresentadas ao texto principal da proposta. O projeto volta à pauta na próxima semana. O plenário aprovou também o projeto de lei que prorroga incentivos para o cinema. Deputados da base governista reagiram. Não é momento de prorrogar financiamento no cinema. Nós temos todo carinho pela cultura, pelo cinema. No momento adequado, com certeza estaremos dando apoio maciço, que o cinema tem que ser incentivado no Brasil, com certeza. A cultura é prioridade nossa, mas ainda não é o momento, portanto o encaminhamento é contrário. De acordo com a anualidade do incentivo, é fundamental essa votação, porque a produção audiovisual brasileira precisa desse incentivo, tem sido muito atacada por esse governo. Ontem, aliás, presidente, não sei se Vossa Excelência sabe, foi ordenado à Ancine tirar os cartazes dos filmes nacionais. É incompreensível essa atitude. Eu gostaria de fazer um apelo ao governo que está obstruindo a pauta. Isso aqui não tem a ver com ideologia, isso aqui tem a ver com uma indústria importantíssima para o país, uma indústria que gera emprego. Então não podemos, da noite para o dia, simplesmente extinguir essa cadeia produtiva essencial para a vida nacional, presidente. Há incentivos fiscais a grandes corporações como as petroleiras, os bancos, as mineradoras, a Lei Candir, que inviabiliza o desenvolvimento do meu estado do Pará. No entanto, aqui se trata de prorrogar até 2023
a lei do audiovisual e o regime especial de tributação voltado à área cinematográfica, o Recine. É claro que tem uma discussão do gasto tributário que nós não temos condições de acompanhar a efetividade dele, mas para o setor de audiovisual é fundamental. Quem conhece a cadeia produtiva do audiovisual sabe o que ela gera de empregos, a importância que ela tem para a economia do Brasil. A proposta segue para votação no Senado. Uma outra proposta aprovada pelo plenário foi a urgência para a tramitação do projeto que garante a realização de ultrassonografia mamária no Sistema Único de Saúde, o SUS. Em sessão do Congresso Nacional, foi mantido o veto à volta da propaganda partidária no rádio e na TV. O veto foi derrubado pela Câmara, mas mantido no Senado. Divergências entre senadores e deputados levaram ao encerramento da sessão antes que todos os vetos fossem votados. Se fala que hoje não precisa da propaganda partidária porque tem as mídias sociais, porque já temos outros mecanismos. Não é verdade. Sabe por quê? Porque se o partido político tem um espaço que não é do parlamentar, que não é da mídia social, esse partido político, inclusive, vai poder combater mentiras, fake news cometido contra ele nas redes sociais. Esse partido vai ter a oportunidade de dialogar sobre o seu projeto de país. Pergunte para a população, para qualquer um, para qualquer eleitor, você prefere os 400 milhões para ajudar a comprar material escolar, remédio, tem gente morrendo em fila do hospital, ou aparecer político na sua televisão? Não dá para ser assim. Então nós precisamos manter o voto do presidente Bolsonaro para que esse dinheiro seja investido onde precisa. A tragédia na favela de Paraisópolis, em São Paulo, gerou reação no plenário da Câmara. Uma ação da Polícia Militar em um baile funk na favela terminou com 9 jovens mortos e 7 feridos. Causa revolta saber, como cidadão, que as mortes foram fruto de uma ação desumana, irresponsável e com instintos de selvageria praticada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Os relatos e imagens divulgadas mostram 5.000 pessoas acuadas, cercadas e correndo em desespero. A ouvidoria da Polícia Militar afastou esses policiais que estavam envolvidos nessa ocorrência para que possa ser feita então a investigação. E nós tememos para que também não haja nenhum assodamento de condenados antes de julgar. Sabemos que é triste para as famílias, mas é preciso que haja uma apuração. A Polícia Militar de São Paulo massacrou 9 jovens negros. 4 tinham menos de 18 anos. 1 tinha 14 anos. Desses 9, 8 eram homens, inclusive alguns nordestinos e um baiano. Que crime, governador Dória, cometeram esses jovens? Nós vamos perceber que, mais uma vez, o criminoso, o marginal, usou a sociedade como escudo. Porque os marginais entraram no meio da multidão e passaram a atirar. O pisoteio que vitimou 9 pessoas foi por culpa única e exclusivamente dos criminosos, que passaram a atirar indiscriminadamente de dentro da multidão. Nenhum tiro foi dado pela Polícia Militar. O Dia Mundial de Luta contra a AIDS, lembrado no domingo passado, é uma data de conscientização da doença e também para lembrar que a camisinha ainda é o método mais eficaz para se prevenir contra as infecções sexualmente transmissíveis, como o HIV, alguns tipos de hepatites e a sífilis. Temas de interesse nacional debatidos em plenário. A reação e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. A Espanha está sediando a Conferência Mundial do Clima, a COP25, que deveria ter acontecido no Brasil. Mas o presidente Bolsonaro, tão logo saiu o resultado eleitoral, se recusou a sediar a maior conferência mundial do clima. E claro, essa conferência
Nesta conferência, o Brasil chega com quase 12 meses de notícias negativas sobre a questão do clima.